Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Eu ia começar, como eu sempre começo, dizendo, puxa, hoje é sexta-feira, hoje é um dia que a descontração, o congraçamento toma conta das nossas vidas. Não é isso que eu faço, mas hoje eu vou começar o programa de uma maneira bem diferente. Eu quero dedicar esse programa à resiliência, ao esforço, à determinação de todas as pessoas com deficiência. Porque se existe algo que nós precisamos nos conscientizar a respeito, é o fato de que toda pessoa com deficiência, naturalmente, ela enfrenta dificuldades, ela tem que superar desafios diários que nós, sem deficiência, não precisamos. Mas ela tem que ter determinação para conseguir viver uma vida com qualidade. Você já parou para pensar nisso? E por que as coisas são mais difíceis para as pessoas com deficiência? Eu acho que nós temos um papel muito importante, nós outros, todos, para facilitar e contribuir para que a vida dessas pessoas com deficiência se torne mais fácil e nós podemos agregar qualidade a essas vidas que têm que enfrentar esses desafios todos os dias, desafios que nós não precisamos enfrentar. Então eu estou muito entusiasmado porque eu estou recebendo uma personalidade, uma protagonista da sociedade aqui no estado do Amazonas, e não é só isso, uma grande profissional. Eu estou recebendo a doutora Fabiola Bessa Salmito. Ela é procuradora do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da PRT, é a 11ª região. E ela vem aqui falar sobre um projeto que eu achei fenomenal, o projeto Reconecta. É um projeto voltado, minha gente, prestem bem atenção, é um projeto voltado para garantir vagas de empregos às pessoas com deficiência. Imagine só, até procurar emprego, ser colocado numa posição de emprego, é mais difícil para os deficientes do que para nós. É essa a reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos antes de eu começar essa conversa, que vai ser muito agradável com a doutora Fabiola. E detalhe, o que nós podemos fazer para ajudar não tem limite. Não tem limite. Sabe aquela história de que só um ser humano pode ajudar o outro? Neste caso aqui do projeto Reconecta, essa máxima é mais do que verdadeira. Ela é altamente necessária. Vamos ouvir como é que os deficientes, pessoas com deficiência, podem ter a vida profissional iniciada, colocada, através do projeto Reconecta? Preste atenção, por favor. Doutora Fabiola, espero não ter exagerado aqui na minha abertura, mas eu falei com o coração. E é porque eu também estou muito feliz que a senhora veio aqui numa sexta-feira, 2h da tarde, conversar comigo. Isso é um privilégio muito grande. Seja muito bem-vinda, procuradora. Seja muito bem-vinda aqui na Hora do H. Bem, eu que agradeço a oportunidade, o privilégio é todo meu de estar aqui, né? Vocês, ouvintes, todos e todas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, né? Na verdade. E quando a gente fala desse tema, eu até me emociono e fiquei feliz com a sua emoção também, né? Porque a palavra é essa, conscientização. O Reconecta, ele é voltado ao ambiente de trabalho, à inclusão da pessoa, como a gente fala, e não só a simples contratação, que a gente tem que sair um pouco desse aspecto quantitativo e ir para o qualitativo, uma oportunidade de vida, uma igualdade de oportunidades. São pessoas, efetivamente, que têm maiores dificuldades em face das barreiras que encontram. E a gente estava aqui antes conversando, são barreiras não só arquitetônicas, digamos assim, de acessibilidade, são barreiras comportamentais de toda uma sociedade
que entende que as pessoas com deficiência são aqueles coitadinhos que devem ficar em casa, sob cuidado, sobre benefícios, a mãe, o pai ou algum familiar cuidando o resto da vida. São tratados como inúteis. Tratados como inúteis. Se a gente for buscar a evolução do conceito de deficiência, né? Se a gente for lá do período medieval, era aquela história de que eram pessoas castigadas por Deus, era uma espécie de castigo. Depois a gente passa para uma ideia de que não era um castigo, mas tinham que ser isolados, né? Passaram por um período de isolamento, e para aquelas casas de repouso, que não eram, na verdade, casas, e aumentava a segregação. Depois a gente evolui para a ideia de que é uma doença, né? Então a gente passa para aquele modelo médico, algo taxativo, deficiência tal, você não pode fazer isso, você é um doente. E hoje, com a nossa legislação, né, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a primeira convenção a ingressar no nosso ordenamento com status de norma constitucional, ela passou por todo o coro qualificado. É um grande avanço, não é? É demais, é um avanço, assim. A primeira, nós temos duas, a outra é que trata da igualdade racial. Ou seja, se a gente observar, tratam de direitos humanos, né? São ligadas a direitos humanos e direitos humanos de grupos historicamente marginalizados ou mais vulneráveis. Então, ela foi a convenção da OIT, da ONU, que trata dos direitos da pessoa com deficiência, é a primeira, né, a ingressar no nosso ordenamento com esse status de norma constitucional e traz essa ideia de um conceito em evolução. Né? Você não pode taxar uma deficiência. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para verificar, para analisar aquele indivíduo enquanto indivíduo. E os conceitos da legislação traz ainda a seguinte pontuação: a deficiência não está no indivíduo, ele está no meio, ela está no meio que o indivíduo vive. Repita isso, por favor. A deficiência, ela não está no indivíduo, ela está no meio em que o indivíduo está inserido. Então, se a gente... E isso inclui a família, todo mundo, inclui a escola, tudo, né, doutora? Tudo. Começa na família, passa para... Porque onde é que o indivíduo, né? O primeiro momento que ele é inserido? Na família. Depois passa para a escola. Se a gente não tiver uma educação inclusiva, nós não vamos ter um trabalho inclusivo. Aí a ideia de educação inclusiva é o quê? Inclusão, a gente está falando de inclusão. Sim. É colocar, dispor para crianças com deficiência escolas especiais, aonde que elas vão estar, elas têm que fazer parte do meio. Se você pegar uma criança, ela está brincando com um coleguinha que tem uma deficiência, ela não vai ver a deficiência daquele coleguinha. Para ela é um coleguinha que vai... Não, elas têm essa ideia. Eu tenho 4 crianças em casa. A cor da pele. Não, para eles é diferente. Eles vão dar um jeito do coleguinha cadeirante jogar bola. Sim. Nem que seja empurrando, vai pro gol, faz alguma coisa, vai com a mão, eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito de inserir o coleguinha no contexto. A senhora tem toda a razão. Então, é uma educação inclusiva. Então, a gente não pode pensar numa educação escolas especiais. A inclusão é a criança estar inserida no meio. Se ela é colocada à parte de tudo, a gente vai voltar para aquele modelo de segregação. Correto. Entendeu? Então, eu até brinco quando eu vou falar sobre deficiência. Todos nós acabamos que temos uma deficiência. Sim. Eu sou altamente deficiente no mundo tecnológico, não me mande fazer nada. Meus filhos, certeza. Bom, eu me revelei logo. A de 4 anos e de 11, com certeza, sabem muito mais do que eu. Sim. É uma deficiência. Então, eu tenho que ter meios para suprir a minha deficiência tecnológica. Então, a deficiência ela está no meio. E a legislação ela é muito clara quando ela fala. A pessoa ela tem que estar inserida num ambiente sem obstáculos, sem barreiras. A palavra que a legislação fala é barreiras. A partir do momento que eu retiro as barreiras do meio, qualquer meio que seja, e hoje em dia a gente observa que as barreiras atitudinais, essas da falta de consciência nossa, de que aquelas pessoas elas são aptas, elas são capazes, elas têm estudo, se for dada a oportunidade. E não tem nada de coitadinho no meio. Não tem coitadinho. Está fora, né, doutora? Está fora. Então, a partir do momento que as barreiras são retiradas, as barreiras arquitetônicas,
Quando eu comecei a me apaixonar mais pela temática, acaba que a gente começa a sentir as dificuldades, quando a gente começa a ver as dificuldades dos outros, quando a gente passa por elas. Sim. E não era uma deficiência, eu simplesmente tive filhos, tive trigêmeos, e eu precisava de carrinhos para andar na rua, e você não consegue andar. Não consegue. Você não consegue. Gente, um cadeirante, como é que anda? Porque eu tô aqui empurrando. Eu imagino a senhora com 3 bebês, a senhora de repente estava confinada. Dentro de casa, não né? podia. Não podia ficar dentro de casa porque não dava para sair, não dava para andar numa calçada, não dava para andar no parque, nada. Aí a senhora sentiu na pele. Aí eu digo, olha, eu não é uma deficiência, eu estou temporariamente numa situação. Claro. Sem dúvida. Já a pessoa com deficiência, ele sabe que aquilo ali é a vida dele. A vida dele. Então, quando você passa para o ambiente de trabalho, eu tenho inúmeros procedimentos, infelizmente, de empresas que descumprem a cota legal, né? Que é a cota prevista em lei, que dá... Então, nós estamos falando das cotas, né? Da lei das cotas. Da lei inclusive. das cotas, exatamente. Todo esse contexto. E temos procedimentos. Aí as empresas dizem o seguinte... mas nós não temos público, nós não temos pessoas com deficiência que queiram trabalhar. Aí eu sempre pergunto, mas qual é o meio ambiente que vocês oferecem a essa pessoa? Ou ele vai chegar lá e vai ficar jogado num canto, sem exercer de forma plena as aptidões dele. Eu acho que ninguém, em sã consciência, ia querer sair de casa, passar por todos os obstáculos do meio, transporte público, calçadas, discriminação, olhares tortos, sim, para ir trabalhar e lá continuar o processo discriminatório. Você não é louco para fazer isso? A pessoa, ela tem que se sentir parte do meio. Ninguém vai querer sair de casa, como você falou, eu com as crianças, eu preferia ficar em casa. Claro. E olha que era uma coisa ali, temporária. Porque a tendência era só sair e se estressar. E me estressar. Aí a pessoa vai querer passar por isso todo dia, por todo esse processo, né? Quando eu falo de barreira arquitetônica, acessibilidade, aí vai muito além do ambiente de trabalho. Se a gente olhar, infelizmente, nossa cidade, acessibilidade zero. Não, e além disso, tem muita gente sem noção aí tem o que sem age noção, de uma maneira que, pelo amor de Deus. Que estaciona na rampa. Sim, na vaga do deficiente. Né? Os ônibus não têm a mobilidade adequada. Sim. Tem o fulano que acha ruim, que demora para o cadeirante subir, ou porque tem alguma deficiência, uma outra deficiência que seja. Aí a mãe de um autista, a criança vai para a escola, a criança às vezes tem uma crise no meio de algum lugar, fica todo mundo olhando torto, recriminando. Sim. Então, assim, é humanamente possível você querer sair de casa. O nosso comportamento e a cidade que nós vivemos, a sociedade, ela acaba segregando as pessoas de forma natural. Claro. Aí quando eu falo da inclusão, quando eu digo que a gente não tem que estar voltado ao aspecto quantitativo, mas ao qualitativo, não só contratar. Você contratar é apenas um número. Eu vou lá no CAGED da empresa, ele tem 200 empregados, atinge o percentual. Me explica só uma coisa. É por número de funcionários que a cota é estabelecida? Acima de 100 empregados. Acima de 100 empregados. A lei, o artigo 93. Até eu sempre troco. Vou colar. Eu trouxe a colinha do percentual. É bom. Né? Vamos lá na lei. Bora lá. O artigo 93 da lei 8.213. Qual é o número da lei? 8.213. O artigo 93 é o da cota legal. Ok. Certo? A Lei 8.213, ele fala dos planos de benefício da Previdência, porque a cota, ela tanto vai para os deficientes como para reabilitados de INSS. As pessoas esquecem os reabilitados. É verdade. Esquecem, ninguém nem fala. Eu sempre faço questão de realçar, né? A servidora Carla do INSS, ela diz, doutora, graças a Deus que a senhora lembra dos reabilitados, que ninguém fala dos reabilitados. Ninguém. Mas é para os dois, para o mesmo grupo. Fala o seguinte, a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos, ou seja, não é demais, né? Procuradora, está obrigada. A lei está dizendo, a empresa é obrigada. Obrigada. 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Reabilitados pelo INSS? Isso. Ok. Habilitadas na seguinte proporção.
até 200 empregados, 2%. 2%. De 201 a 500 empregados, 3%. 3%. De 501 a 1.000 empregados, 4%. 4%. E de 1.001 em diante, 5%. Me diga uma coisa, acho que eu não esqueça, quer dizer, ou antes que eu esqueça, no Distrito Industrial, eu conheço empresas que têm 7.000, 8.000 funcionários. Essas empresas, elas têm obedecido essa cota aí? Muitas não. Muitas não têm? Muitas não têm obedecido. E o que falta? O que falta para o Ministério Público? Aliás, boa vontade. Para o Ministério Público do Trabalho. Vontade. Boa vontade. Porque a gente tem uma listagem de reabilitados que podem ser contratados. As organizações, a gente já fez há uns 3, 4 anos, em parceria com o TRT, teve um projeto de inclusão, foram feitas audiências públicas, foram feitas inúmeras sessões. A gente não começa investigando, a gente dá oportunidade, a gente encaminha as pessoas, a gente encaminha lista, a gente encaminha tudo. E eles não contratam, porque o que acontece? E eles podem, se são obrigados por lei? Aí são multados, aí o Ministério do Trabalho e Emprego faz a fiscalização. Inclusive, quem é responsável pela fiscalização é a auditora, que até o nome dela é Fabiola também, a gente está sempre em contato. Ela me mandou uma listagem que dá dó de ver a quantidade de empresas que não estão cumprindo. E pagam a multa? Preferem pagar a multa. Porque o que acontece? A multa, aí ela manda os autos de infração para a gente instaura o procedimento investigativo. Desse procedimento investigativo, a gente chama para conversa, dá prazo. Doutora Fabiola, uma empresa, quando paga uma multa, está dizendo, o recado é, não estou nem aí para a lei. Não estou nem aí para a lei. Multa, acabou. Porque acaba que a multa, às vezes, é um valor não tão significativo. Para ela contratar uma pessoa com deficiência e garantir a acessibilidade, ela vai gastar mais. Porque vai ter que garantir a acessibilidade daquele ambiente. Aí aquela coisa, está valendo a pena. E, infelizmente, quando a gente entra com ação civil pública, os danos morais coletivos também não são relevantes. As indenizações. Se as indenizações começassem a ser efetivamente maiores, claro, e fossem obrigadas efetivamente à execução, não demorasse uma vida, garanto que elas iam começar a cumprir. Por outro lado, existem várias empresas que... Também tem as que cumprem. Que cumprem, seguem o figurino. E aí eu chamo essas empresas para dizer, olha, gente, tem como cumprir. Não é nada do outro mundo, né? As pessoas estão aí para trabalhar. Aí eles alegam o seguinte, não tem pessoas. As pessoas não querem. Aí eu digo, mas não querem por quê? Como está o seu meio ambiente? Essas pessoas são segregadas ou são incluídas? Essas pessoas estão sendo contratadas de acordo com suas aptidões? Não é menosprezando nenhum emprego. Mas às vezes a pessoa lá, graduada, especializada, oferece a função de serviços gerais. Olha. A ideia de que a pessoa com deficiência não pode ser capacitada, não pode ter uma qualificação. Então, o trabalho normalmente não condiz. Não tem o fato, as mulheres normalmente ganham menos que os homens. A mesma coisa com as pessoas com deficiência. Está exercendo o mesmo trabalho de alguém que não tem deficiência. As pessoas com deficiência estão ganhando menos do que as pessoas que não têm deficiência. Exatamente. Isso é factual. Isso é fato. E são contratadas sem levar em consideração suas aptidões. Para o que a gente, às vezes, não é subemprego. É empregos que não correspondem com a sua aptidão. Claro. Entendeu? E aí as pessoas não vão. Se eu, tenho aptidão para isso, para aquilo, tenho determinada qualificação, eu estou apta para exercer aquele trabalho, o fato de eu ter uma deficiência vai me impedir de exercer dentro da minha qualificação? Então, esse é o problema. A gente já tem conhecimento de empresas, aí olha só como as pessoas se preocupam com o aspecto quantitativo do negócio. Contratam as pessoas com deficiência e deixam em home office, que está na moda. Isso já acontecia antes da pandemia. Maninho, fica em casa. Fica em casa. Para todos os efeitos. No CAGED, ele cumpriu a cota dele. Né? Claro. Tá lá, é uma pessoa com deficiência contratada de forma legal. E a inclusão? A função social da empresa, cadê? A pessoa está em casa. E aqui para nós, né, doutora? Ele não quer estar em casa. Exatamente. Ele não quer. A ideia não é simplesmente contratar.
Exato. A ideia é criar um incluir, envolvimento social para essa pessoa, não é, doutora? Exatamente. E isso só vai ocorrer por meio da acessibilidade desse ambiente. Doutora, então me diga uma coisa agora. O Reconecta, o papel do Reconecta dentro dessa realidade que a senhora acaba de citar. Vai haver um evento aqui em Manaus agora, no dia 20 e 21, não é isso? Isso, 20 e 21. Eu gostaria que a senhora fizesse um pequeno relato sobre essa sacada, essa grande sacada que é o Reconecta. Como é que nasceu o Reconecta? Bem, o Reconecta ele é um projeto, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a gente tem coordenadorias temáticas, né? Eixos de atuação relevantes dentro do Ministério Público que a gente faz em âmbito coordenações nacionais. Né? A gente traça um plano de ação para ser replicado nas regionais. Temos o combate ao trabalho infantil, temos a questão de trabalho portuário, liberdade sindical, e tem a Cor de Igualdade, que é a coordenadoria na qual eu sou coordenadora regional aqui no estado do Amazonas, que é justamente garantir, promover a igualdade de oportunidades a esses grupos vulneráveis e evitar a discriminação, que vai tratar de inclusão de pessoas com deficiência, idosos, mulheres, de uma maneira geral, combate à discriminação. E o Reconecta, ele surgiu como um projeto regional em 2018 do Espírito Santo, 17ª região. Lá no estado do Espírito Santo. Lá no estado do Espírito Santo. Né? Antigamente, não sei se o senhor recorda, nós tínhamos o chamado Dia D, Dia da Inclusão. Sim, claro. Lembra? Sim. E o que você observou? O Dia D acabava que não estava tendo muita eficácia. Aí eu cheguei aí, há vários dias desses. Aí o que acontecia? As empresas ficavam lá, tudo enfileirada, uma pessoa do RH, né, recebendo os currículos. Tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho, batia foto, a empresa tá aqui no dia D, tá tudo legal, contratando. Depois desse dia D, o que eu recebia de denúncia, dizendo que só recebia o currículo, ninguém tinha sido nem chamado. Aí o que acontecia? As empresas já tinham ganhado a mídia, todo mundo lindo. Sim, claro. Bacana, contratando. Aí eu digo, olha, não me chama mais para esse dia D. E aí a gente foi vendo que o dia D efetivamente não tinha essa eficiência toda. E o Espírito Santo criou o Reconecta. Era um dia bom só para a empresa, né? Um dia maravilhoso para a empresa. Para a empresa. Eu já ouvi testemunha que disseram que chegou aí a empresa estavam queimando os currículos das pessoas com deficiência. 10 dias depois do dia D. Queimando. Meu Deus. Não deixava as pessoas passar da portaria. Então, para você ver, né? Então, o Reconecta, ele surgiu, a gente tentou, então, de forma, né, articulando, diálogo social. Eu fiz uma parceria, uma época, com o TRT, que deu certo, a gente conseguiu evoluir em termos de contratação. E o Espírito Santo fez, o pessoal do Espírito Santo fez lá, e foi um sucesso, né? Fizeram um link, pessoas com deficiência, empresas, chamaram as empresas, chamaram as pessoas com deficiência. 2018, 2019 fizeram lá. 2020 veio pandemia, 2021, e esse ano nós estamos com um projeto que é a Inclusão e Acessibilidade, um projeto nacional do Ministério Público, e ele está no seu recorte regional aqui no Amazonas, que é justamente, não é só contratar, é incluir de forma efetiva. Claro. E aí o Reconecta, ele passou a ser nacional, são 2 dias, né? Sendo que no dia 20... E ele acontece simultaneamente agora em todo o território nacional? Todo o território nacional. Okay. E aí foi dada a oportunidade às regionais que quisessem fazerem no modelo presencial durante alguma tarde, ou do dia 20 ou do dia 21. Claro. No dia 20 e 21 pela manhã, ele vai ser nacional, vai ser transmitido via link e tudo mais, que vai ter palestras, debates, bem bacana. Então, pela manhã, esse é o formato? Esse é o formato. Manhã, ele é nacional, por link. Ok. Certo? Ok. E para a nossa regional, até por uma questão de palestrantes, horários, a gente ficou com o dia 21 aí presencial no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho, das 2h30 às 5 horas. Onde vai ser, doutora? Lá na Procuradoria, no Ministério Público do Trabalho, no auditório, no dia 21. E qual é a ideia? Aí as empresas falam, nós não temos pessoas com deficiência, nós não temos pessoas com deficiência, a gente não sabe onde achar as pessoas com deficiência, tudo mais. Foi aberto um edital. As empresas falam isso. Toda hora. Então foi aberto. E as pessoas com deficiência dizem. As organizações, a gente chamou as organizações, fundações, comissão de pessoa com deficiência, todo mundo lá tem um cadastro.
E elas falam, não, a gente está querendo trabalhar, mas dentro das nossas aptidões, do salário digno, sem discriminação. Então, o que o Reconecta? Tem um edital até o dia 15 de setembro. O prazo vai até 15 de setembro. Agora. Onde as empresas, eles cadastram suas vagas. Estão fazendo isso, doutor? Eu vi ontem, deram a notícia, mas aí só falou em âmbito nacional, eu não busquei aqui. Já temos 1.700 vagas cadastradas. Olha. Mas eu não sei se está em âmbito, se a gente tem como ver regionalizado. Nós estamos colocando aí já esse endereço todo aí, está sendo vinculado então nesse momento. Então tem um edital próprio, né, onde vão buscar, até terça-feira, que segunda foi feriado só aqui, né, terça normal, tínhamos 1.346 vagas oferecidas lá já no Reconecta. Então, isso é muito bom, né, doutor? Mas assim, para ser nacional, eu acho que a gente poderia aumentar mais. Eu vou até buscar saber quantas vagas nós temos, né, a nível regional. Ok. Então, o que acontece? As empresas se cadastram, vão ter... Elas têm até o dia 15 até o dia 15 para fazer isso. Inclusive, as empresas que eu tenho procedimento, eu já mandei a informação, já notifiquei, olha, mas quem estão nos ouvindo, então já fica a informação aqui também, né? Só manda para o e-mail, tem um formuláriozinho, tem o site reconecta.mpt.mp.br, que lá vai ter o formulário, as vagas que vão ser oferecidas, quantas vagas e tudo mais. E aí encaminha para o e-mail, que aí só muda, é reconecta.mpt.mp.br, e a gente vai fazer o link. Essas associações, a gente vai mostrar para o público-alvo, vai apresentar, e essas pessoas vão fazer esse link, esse diálogo entre o público e as empresas. Por exemplo, na seção de reabilitados do INSS, a Carla, ela tem uma listagem gigante. Eu imagino. De pessoas que estão aptas ao trabalho. Sim. Então, a gente vai encaminhar essa listagem. Olha aqui, ó, pessoal, tá aqui. Essas vagas estão sendo oferecidas, vocês vão lá e tudo. Então, o que acontece? Nos procedimentos que a gente tem, eu notifiquei para que eles se cadastrem, apresentem suas vagas. E a gente dá ali aquele prazo, né? Razoável. Porque a ideia do Ministério Público não é estar multando ninguém, entrando com ação civil pública. Não, a ideia é promover a inclusão. Sim. É o nosso propósito. Ninguém quer brigar, né, doutor? Ninguém quer brigar. Eu digo, gente, vocês precisam promover a inclusão. Então, para acabar meio com essa desculpa de que não tem gente, a gente vai fazer meio esse link. E outra coisa que é muito bacana aqui, que a gente vai fazer no nosso estado, nós temos o problema dos refugiados imigrantes de Boa Vista que chegaram até aqui. Sim. Então, tem um major... O Exército tem um projeto Acolhida, Operação Acolhida, e que eles têm pessoas com deficiência nessa situação. E eles vão vir para o evento, vão apresentar o projeto, vão disponibilizar... O Exército vai fazer isso? Vai fazer. Vai apresentar o projeto? Vai apresentar o projeto, e eles fazem toda essa ligação. Então, aqui nós ainda vamos ter esse... Você sabe o nome desse coronel? Deixa eu já procurar. Porque aí, sabe o que eu estou pensando? De novo. A senhora já sabe o que eu estou pensando aqui, não? Já vai chamar. Coronel, claro. Vou convidar o coronel para vir até aqui. Deixa eu ver aqui que eu mandei. Você acha que é uma boa ideia? Com certeza. Ele já até... Eu tive contato com ele poucas vezes. Tá aqui ele. Achando o Teams, um novo link. Não se afogue. General Sérgio, que é quem vai encaminhar a outra pessoa. Deixa eu ver aqui, eu mandei ontem o ofício, porque eu já tinha falado com ele informalmente, mas ele está vindo formalmente. E o Magno, Major Magno. Major Magno. Exatamente. Ele não escapa. Pois pronto. Eu vou achar o contato do Major. Exatamente. E vou convidá-lo a vir. E ele então, ele vai apresentar o projeto. Ele vai apresentar o projeto. Vai apresentar o projeto. Agora no evento. No evento, exatamente. Da Operação Acolhida, que trata dessa situação. A Operação Acolhida, inclusive, está lidando com essa gente que está chegando. Exatamente. Desde o princípio, não é? E eu nem tinha conhecimento que eles tinham esse público de pessoas com deficiência.
A senhora não sabia? Não sabia. Aí, conversando na regional, a Alzira, né, que é engajada doutora Alzira? Exatamente, na Operação Nosso carinho Acolhida. da doutora Alzira. Faz tempo que ela não vem aqui. Acho que a culpa é da Salete. Deve ser. Eu vou ficar quieto aqui. Aí ela me colocou em contato com eles, a gente fez uma reunião prévia, ele já apresentou o projeto para mim. E a Operação Acolhida, inclusive, faz toda essa questão de transporte das pessoas. Ele vai explicar tudo isso no projeto. Não vou dar um spoiler rápido. Tá dando um spoiler aqui, tá bom. Ele faz, assim, ele ainda tem a questão de manter, de dar um auxílio durante os primeiros meses. Que legal. Então, assim, é uma oportunidade única. Então, com esse diálogo com a Operação Acolhida, nós estamos acolhendo, né, dois públicos vulneráveis. Claro. Migrantes e refugiados com deficiência. Claro. Né? Vulnerabilidade em cima de vulnerabilidade. Então, assim, aqui na nossa regional nós ainda vamos ter esse plus que não teremos em outras, né? Um público a mais. Né? Temos os reabilitados, temos os imigrantes e refugiados e vamos ter as pessoas com deficiência aqui do estado. Então, acaba que é de extrema importância. Aí, no dia mesmo, nós vamos ter palestra, o pessoal do INSS vai falar para dizer, olha, gente, a dificuldade não é essa, nós podemos agir. Nos 2 dias, né? Deixa eu falar. Não, aqui no dia 21. No dia 21. No dia 21 dia aqui 21 no estado do Amazonas. Amazonas. É que vai acontecer tudo. Aí o... Presencial. O doutor Vitor, do Ministério Público Estadual, Vitor Fonseca, que também atua nessa temática lá no Ministério Público Estadual. Aí ele vai trazer uma nuance de cota no concurso público, vai ter outra nuance, entendeu? Isso. Vai ter uma palestra específica dele, é um querido também que é atua. uma cota específica para os que estão participando. Porque tem muita do concurso, gente, né? assim, o público Claro. vai ter pessoa com deficiência, pode também querer enveredar para concurso público. Claro. A superintendência vai falar, discutir, olha, empresas que não estão cumprindo, vamos lá e tudo. O INSS, eu estarei mediando o evento, a participação da sociedade civil de uma maneira geral, inclusive estão todos convidados, né, a partir das 2h30 até as 5 horas, estudantes, muito legal. Sociedade civil, pessoas com deficiência e principalmente as empresas. Nosso tempo acabou. Agora eu me senti no Jô Soares. Eu vou falar uma coisa só para a senhora. A senhora, no início dessa nossa conversa, disse que chega a se emocionar quando trata desse assunto. E eu vou dizer uma coisa só para a senhora. A senhora não consegue. E eu fiquei só aqui, só bicorando, só notando. A senhora não consegue esconder a paixão por esse tema. E a sua e o seu envolvimento, a senhora não consegue disfarçar isso. E isso é maravilhoso. Parabéns, doutora. Obrigada. Parabéns mesmo. Obrigada mesmo. E eu lhe peço uma coisa. Dê um plazinho aí para as empresas nesse final de entrevista. O que a senhora gostaria de dizer para os empresários, para os diretores dessas empresas, em relação a esse evento maravilhoso, o Recalmec? Eu gostaria de pedir, efetivamente, a participação e o empenho, né? A promoção para essas pessoas de igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a inclusão efetiva, o acolhimento, a empatia, né, a ausência de qualquer tipo de discriminação, de conduta discriminatória. Na verdade, a boa vontade em estar lá por meio dos seus recursos humanos, diretores, qualquer representante, sindicatos também estão convidados, que também são parceiros nessa situação. E que a gente consiga, né, dentro do nosso projeto, dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa atuação social, a gente, enquanto ator social, empresa, exercendo a sua função social, garantir a dignidade da pessoa de uma maneira geral, que a gente consiga elevar o número de contratação de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no nosso estado. Porque, com certeza, nós teremos pessoas mais felizes, uma sociedade mais inclusiva e estaremos preparando um mundo do trabalho melhor para todos. Porque o trabalho não é só a remuneração. Realmente, o trabalho, ele dignifica o homem, né? Ele faz a pessoa ser completa. Você falou no começo da entrevista, agradecer por eu estar aqui sexta-feira, 2 horas. Mas é o nosso trabalho, a gente ama. Maravilha, né? Eu percebi isso. A gente ama, então podia ser sábado, podia ser domingo, podia ser... Falando em domingo, agora recente,
Eu fui, inclusive, participar da entrega, que a inclusão, como eu disse, ela vai da escola e vai para o esporte. Sim. Aí, aqui um abraço para o Alan D'Angelo, que é um apaixonado pelo tema. Ele tem uma assessoria de corrida de crianças com deficiência. Olha. E agora, recente, por meio de uma destinação de TAC, a gente conseguiu destinar para eles mais de 20 cadeiras adaptadas para essas crianças. Ainda tem isso, né? Então, assim, o esporte é inclusivo. Claro, então, assim, claro. foi muito legal. Um domingo, eu estava lá com eles, entregando, fazendo a entrega, e era, assim, emocionante ver aquelas crianças, os pais, assim. Foi, assim, um evento na Ponta Negra simplesmente maravilhoso. Então, o dia que for para falar sobre a temática pessoa com deficiência, eu estou disponível. Me diga uma coisa. Eu tenho um sobrinho que é deficiente. Meu sobrinho. E a senhora falou que as crianças, quando lidam com os deficientes, eles têm um comportamento que a gente claramente percebe que eles não percebem que é outra pessoa. Porque eu acho que a inocência contribui muito para isso. Né? Eu tenho um sobrinho, o Fred, que é deficiente. E a senhora sabe de uma coisa, a senhora falou nisso, me levou a ficar pensando aqui. A gente ama tanto o Fred, que eu só me lembro que ele é deficiente quando alguém menciona alguma coisa sobre deficiente. Porque lidando com ele, não dá para olhar para ele é deficiente. Não, de jeito porque o amor que nós temos por ele nos leva a tratá-lo como igual e a não medir esforço, nem dedicação para tratá-lo bem. Com certeza. Então, nem dúvida disso. A senhora não tem dúvida? Não, nem um pouco. E outra coisa que eu quero lhe perguntar, uma curiosidade que a senhora despertou em mim. A senhora disse que é mãe de 3 bebês. Qual é o nome dos bebês? São 4. São trigêmeos. Não, você está falando dos trigêmeos. É o Raul. Eu fiquei curioso. Qual é o nome? Porque eu não queria lhe perguntar. Quantas meninas? Não. Diga os nomes para gente. Os trigêmeos já têm 11 anos. Raul. 11 anos? 11 anos já. Olha! Como é o nome deles? Raul, o Vitor e a Maria Helena. Então é uma menina e 2 meninos. E a minha caçula de 4 anos é a Sofia. O nome da minha neta. Ai, a minha neta, Sofia. A nossa Sofi. Eu chamo a minha de Sofitel. Ela gosta de mamãe, eu sou sua gordinha. Eu digo, tá bom. É minha gordinha, né? Puxa, então tá tudo certo. Que legal. Doutora, foi imensamente gratificante conversar com a senhora. Parabéns pelo seu trabalho e estendo esses parabéns a toda a sua equipe, porque eu sei que a senhora tem uma equipe com certeza fabulosa com a senhora. Tá bom, eu obrigada. Quero agradecer também a Salete Lima, ali. que não mediu esforços para desenhar essa entrevista para a senhora vir até aqui. Salinha, obrigado. Tá bom? Obrigada doutora, a você. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E eu vou entrar em contato com o Major. Pode entrar. Tá bom? Acho que tem um contato dele. Mande aí eu lhe passo. Passo para a Salete. Outro contato que eu preciso, doutora. A senhora mencionou alguém que trabalha com as crianças com deficiência. O Alan. O Alan, da corrida. Da corrida, passo sim. Tá? Tá ótimo, aí eu vou sem problema. Ele é não maravilhoso. Não precisar da Salete. Não, vai. Arrama direto aí. Pronto, tá direto, tá? Eu falei para a doutora uma coisa sobre a Salete que eu vou falar agora para todo mundo saber. Se algum dia alguém quiser escrever alguma coisa sobre a minha vida profissional e não entrevistar a Salete, a minha biografia profissional não será completa, porque ela estava lá no nascedouro dessa minha atividade jornalística. Foi com ela que eu fiz as minhas primeiras e inesquecíveis reportagens, e a ela eu nutro uma gratidão perene. Tá, Salinha? Tá? Te emocionei também, não? Minha gente, veja aí agora uma coisa interessante. As ofertas de todas as lojas do supermercado Vitória para o fim de semana estão irresistíveis. Estou falando para vocês, hein? Vão por mim. E não esqueça, sexta, sábado e domingo, o lugar para economizar, para se encantar com as ofertas, é o lugar chamado Supermercado Vitória. Vai em qualquer uma das 6 lojas do Supermercado Vitória. Aí você vai lembrar, puxa, o Humberto falou, e eu tenho certeza, vai por mim, que eu estou certo, tá bom? Vejam aí as ofertas e se você beber, não dirija. E se você dirigir, não beba, tá bom? Prove que você se ama. E, para o deficiente,
A pessoa com deficiência precisa do seu amor, do seu carinho, da sua dedicação. Veja o que acontece quando você transfere isso para uma pessoa deficiente. Veja. Bom fim de semana. Está comprovado. O maior sortimento de produtos e as melhores ofertas você encontra aqui. Vitória Supermercados. Coxão mole R$ 29,99. Café pilão R$ 6,69. Composto do bom R$ 11,79. Festival suíno R$ 12,99. Açúcar cristal Premier R$ 3,79. Refrigerante Tauá R$ 2,69. Óleo Concorde 900 ml R$ 7,39. Nescau 370 gramas R$ 5,99. Amaciante Qualibril R$ 3,69. Mistura condensada Mococa R$ 3,39. Vitória Supermercados.